Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Olá, por favor, alguém pode me dizer como é que está a imagem, o áudio? Tudo ok? Vamos chamar aqui a Ana Paula. Muito obrigado, Vanessa. Olá! Olá, Ana, tudo bem? Como é que está? Tudo bem, e você? Tudo certo. Aqui está bastante frio, mas está tudo bem. Bom, aqui tá tudo bastante quente, com o país pegando fogo, né? É, isso é uma dos temas que a gente pode encaixar hoje, né? Esse ataque que estão fazendo contra a liberdade, né? E aí eu acho que a gente entra em dois personagens da história que, acima de qualquer coisa, a palavra liberdade porque eles falavam que, né, sem a liberdade, como que você vai defender o bem mais precioso que é a vida, né? Exatamente, exatamente. É uma alegria muito grande, Ana. Fiquei muito feliz com a sua resposta, a sua disponibilidade Ah, que de a gente isso! poder conversar um pouquinho sobre Desculpa esses, ter te esses dois. desmarcado, né? Não, Eu tô aqui tão dentro aqui do curso, eu tô dormindo tão pouco. Eu fiquei com medo de ser corona, minha febre, mas realmente era um pouco de estresse. Então, mas o graças prazer a é todo Deus deu meu. tudo certo. Graças a Deu. Deus deu tudo certo. Acho que as pessoas, alguns, não desconhecem um pouco, mas João Paulo II e o Reagan, eles tinham uma convivência muito forte. E em nenhum momento da história, o Vaticano e os Estados Unidos estiveram uma proximidade tão grande e um inimigo em comum. E então, tanto João Paulo II como o Reagan, eles lutaram contra o comunismo, contra a expansão do comunismo em todo o globo, principalmente em dois pontos que era o leste europeu e a América Latina. O Ronald Reagan daquela base militar, política, e o João Paulo II com aquele aspecto religioso e cultural. E ambos se somaram muito. Então, eu queria que você pudesse comentar um pouquinho da biografia do Ronald Reagan, porque muitas coisas se assimilam com o João Paulo II. Ambos tinham uma visão da providência divina como o foco, como guia da humanidade. Ambos sofreram um atentado, né, no mesmo ano, que provavelmente foi planejado pela KGB, apesar das fontes não expressarem isso. Mas dentro do contexto da Guerra Fria, né, os dois maiores inimigos simplesmente sofrem um atentado. Ambos tinham esse foco em destruir o comunismo, pois sabiam o seu mal. Então, gostaria que tu comentasse um pouquinho da biografia do Reagan e como isso motivou ele a lutar contra o comunismo, a lutar pela liberdade. Bom, primeiro, eu tive um irmão que infelizmente faleceu. Eu tinha 8 anos quando ele faleceu e ele nasceu prematuro, 7 meses, e ficou com a gente só alguns dias. E o nome dele era João Paulo, exatamente por causa do Papa. A minha mãe sempre foi uma devota assim muito profunda, né? De hoje o nosso santo, né? João Paulo. E o meu pai era aquele fãzaço de Reagan. Então eu cresci numa casa que eu tinha o pai que falava muito de Reagan, a mãe que falava muito de João Paulo. Então, quando os dois, né, se uniram nessa luta aí, eu acho que foi até uma proteção. Assim, as pessoas falam: nossa, como você cresceu sem ter aquela influência daqueles professores de história que fazem aqueles revisionismos todos, né? E eu acho que foi exatamente a minha blindagem, veio desse amor do meu pai, admiração do meu pai por Reagan e da minha mãe pelo João Paulo.
Então, a gente vê assim as similaridades deles logo no começo, né? Primeiro com a base muito cristã, né? Da formação cristã dos dois. O Reagan tinha o pai que era católico, a mãe que era protestante, e a formação dele acabou sendo protestante depois. O pai tinha problemas com álcool, mas a mãe sempre deixou aquela base cristã, nunca sair ali dos princípios dele. E quando hoje a gente, né, eu já li aqui atrás, aqui tudo é Reagan. Reagan com João Paulo, Reagan com Tássia. E aí você vê que quando ele era governador da Califórnia e o Papa foi escolhido, isso em 1979, é isso? 79, né? O Papa foi escolhido. Isso. Ele, como governador da Califórnia, os assessores dele escrevem nas biografias que, como governador da Califórnia, ele ficou emocionado vendo o Papa discursar ali em 1979, e ele fez um comentário, porque ele já era, antes dele ser governador, a gente tem que voltar um pouco, quando ele era ator aqui em Hollywood, que ele foi presidente ali do sindicato dos atores, né, do AGU ali, do Union, já existia essa preocupação dele com o comunismo entrando na América, porque uma das armas do comunismo para entrar na América era o quê? Exatamente pegar a indústria do entretenimento. E os lenistas, eles falavam, a gente tem que pegar um braço, nem que seja 5% da indústria do entretenimento, porque é ali que a gente vai fazer a nossa propaganda dentro da América. E já existiam atores, inclusive na época, que saudavam, né, a bandeira vermelha e juravam ali obediência ao Império Soviético. Então, o Reagan, quando ele se tornou governador, ele já estava ali vacinado, né? Ele já sabia que o comunismo estava tentando entrar de uma maneira muito forte na América. Inclusive, um parênteses, ele conheceu a mulher dele, a Nancy Reagan, porque tinha uma outra atriz com o mesmo nome que ela, só que a outra atriz ela estava na lista do FBI de comunistas. E quando ela ficou sabendo que ela estava nessa lista, ela foi conversar com ele, porque ele que era o presidente do Sindicato dos Atores, que ela ficou preocupada. Ela falou, meu Deus, o meu nome está na lista dos comunistas do FBI que eu estou sabendo e não sou eu, era uma outra atriz homônima. E foi aí que eles se conheceram e nunca mais se largaram, e a história de amor aí a gente vê que é maravilhosa. Mas então, quando ele se tornou governador, ele já sabia desse braço comunista dentro, que queria entrar com muita força na área do entretenimento, porque hoje a gente sabe que o comunismo, o marxismo, eles precisam da propaganda, né? Da lavagem ali da propaganda. Exatamente. E nada melhor do que o quê? Do que Hollywood, do que a área de entretenimento, né? Do mundo, né? E então, quando ele viu que o Papa, né, estava ali em 1979, estava dando ali o discurso dele, ele como governador, ele falou para o assessor dele, que depois foi para a Casa Branca com ele. Ele falou, nós precisamos desse Papa como aliado. E aí o assessor dele falou assim, mas, Mr. Governor, o senhor tem que ser presidente primeiro. Ele falou assim, details. A gente dá um jeito nisso depois, mas a gente precisa lutar contra o comunismo. E o bonito é que, desde de muitos jovens, né, tanto o Papa quanto o Reagan, eles falavam que eles eram um instrumento de Deus, né, para as vontades de Deus. E acabou que eles levaram essa índole deles de serem instrumentos de Deus para algum plano divino, e depois foi chamado plano divino mesmo por eles, mesmo depois eles se tornarem, né, chefe de Estado e chefe da Igreja Católica. Essa noção da realidade, do que estava acontecendo no mundo,
É uma coisa assim que me chama muita atenção na biografia de ambos. Eles sabiam exatamente qual inimigo eles deveriam atingir e como eles deveriam fazer isso. Então, o Papa João Paulo II, ele sempre teve uma consciência de que o mundo estava sofrendo uma tentativa, um ataque, porque ele já tinha sofrido isso enquanto ele foi jovem, quando com a Segunda Guerra, quando o nazismo toma a Polônia, e daí quando ele achou que tudo estaria livre, né, vem os russos com a União Soviética e implantam um governo ainda pior, muito pior do que foi o nazismo na Polônia. E aquilo é uma coisa muito interessante que as pessoas não sabem, mas João Paulo II só ficou livre, só viveu em um país livre quando se tornou Papa, quando foi para o Vaticano. Então, desde a juventude dele até o papado, até o pontificado, ele viveu pressionado por um governo político totalmente opressor. Então, quando ele assume esse pontificado, ele percebe que eu tenho uma missão, que é atacar e acabar com o comunismo. Porque se a gente não acabar com isso, nós teremos muitos problemas. Então, logo quando ele assume o pontificado, ele já começa a criar mobilizações para poder apoiar os poloneses católicos que estavam sofrendo na Polônia. E uma coisa que é muito interessante é o ataque que a ideologia socialista comunista faz especificamente à religião. Então, e isso não é só o catolicismo, o protestantismo, mas o hinduísmo, qualquer religião, ela acaba sendo oprimida e dominada. E João Paulo II sofria com eles colocando escutas nos confessionários para escutar as confissões, agentes da KGB sendo infiltrados no meio do clero para tentar descobrir alguma coisa, para tentar derrubar ele enquanto ele era apenas um bispo da Varsóvia, enquanto ele era cardeal. E o interessante é que ele foi muito jovem tudo isso. Com Paulo II ele percebeu isso muito jovem. Ele com 40 anos ele já era cardeal, então isso é espantoso, não era comum. E a eleição do João Paulo II chama muita atenção, porque alguns bispos e cardeais progressistas que queriam uma revolução interna dentro da igreja acreditavam que por João Paulo II ser jovem, né, por São João Paulo II ser jovem, ele iria mobilizar essa revolução, quando na verdade ele é extremamente conservador e vai lutar fortemente contra. E quando ele assume, eles cria essa amizade, cria essa coalizão mundial, porque eles percebiam esse inimigo. Isso me chama muita atenção. Foi na verdade assim também quando a União Soviética viu, né, que o Papa era um Papa polonês. Eles falaram, bom, problemas, né? Porque a Polônia era um dos pontos ali, um dos satélites principais, né, da expansão ali do comunismo no leste europeu. E outra coisa interessante também que eles tinham em comum, e eu não sei se as pessoas sabem, mas o Papa, ele era ator, né? Na juventude dele, ele era ator, ele era roteirista, ele escrevia peças. Porque exatamente. Ele, como um conservador nato, ele queria sempre preservar as tradições, né, polonesas, as tradições todas ali da região dele. Então, ele escrevia peças e rodava ali toda a região com a turma dele, interpretando, né, as peças ali para manter viva todas as tradições, mesmo que escondidas ali, né, da opressão, porque não podia falar de Deus, né? O comunismo é o que é tirar Deus completamente, né, da vida do homem. E aí você vê que mais para frente, depois, né, que eles se tornam, né, chefe da igreja e chefe de Estado, eles tinham essa conexão
da entonação da voz, da interpretação, da conexão Exatamente. com a audiência, da conexão com o coração, com o que eles Uhum. estavam lendo, com os discursos. E isso passava uma ênfase e uma veracidade muito profunda ali no que eles estavam falando. E acabou que depois o Reagan, o apelido dele era o grande comunicador, né? Porque ele tinha Uhum. exatamente essa conexão com a vida artística que o João Paulo também tinha Também tinha. na adolescência dele. Isso é um ponto Uma das coisas. interessante, né? Eu havia me esquecido disso. E um ponto interessante de destacar é que o João Paulo II, ele, quando junta os grupos de antirrevolucionários internos da Polônia, tanto para lutar contra o nazismo como com o comunismo, surgem milícias armadas internas para tentar expulsar os nazistas. E João Paulo II ele percebia que não adiantava fazer só isso, que tinha que ter uma luta cultural. Então ele vai lutar contra o nazismo e o comunismo fazendo peças de teatro. Isso é muito interessante. E uma outra coisa dessa comunicação dele é muito interessante destacar que muitas pessoas da igreja, né, católicos ou pessoas, né, olham para João Paulo II e veem aquele personagem assim, nossa, ele é um velhinho tão queridinho, ele adorava os jovens, ele era tão amigável, ele abraçava todo mundo, o papa que o primeiro papa a viajar o mundo inteiro para ter contato com as pessoas, que coisa incrível. E poucas pessoas sabem que ele tinha uma mão de ferro tremenda. Ele tinha uma ação ferrenha contra o comunismo. Então aqui, por exemplo, na América Latina, ele vai excomungar inúmeros padres comunistas, vai fechar seminários, grupos da teologia da libertação. Só que para o público em geral, né, ele era um queridão. Então ele sabia, tinha um carisma na sua comunicação muito forte que liga diretamente com a personagem do Reagan, que Que também era, tinha, exato, era a era mesma coisa. cativante, né? Era cativante. Era cativante, era carismático. Inclusive, as pessoas podem ir no YouTube e olhar que tem vídeos só das partes de humor dos discursos do Reagan. Era um cara assim, muito bem-humorado, mas que tinha uma mão pesada como chefe de Estado. Era um dos lemas dele, por exemplo, era encontrar a paz através da força, né? Ele achava que você tinha que Uhum. mostrar a sua força para a manutenção da paz. Então você vê que hoje, por exemplo, o que a gente está vivendo aqui, né? Esse tempo estranho aqui. Isso é uma análise minha, tá? Eu vejo que a gente veio de uma administração Obama que durante 8 anos ele foi por aí numa excursão de pedir desculpa para o mundo. Pediu desculpa para o Irã, pediu desculpa para não sei quem, fez acordos esquisitíssimos com países comunistas, com países onde o marxismo é a base, é a fundação de tudo. Ele tentou trazer o coletivismo de uma maneira bem institucional para a América, e a América é o oposto de coletivismo, né? A América é o indivíduo acima do Estado, o Estado acima Uhum. da União, né? Então, isso que a gente está colhendo agora, eu vejo que é também aquela coisa do coletivismo que foi muito, né, empurrado, né, por essa época aí do João Paulo e do Reagan. E eu estava lendo esses dias uma passagem, eu não sei se eu comentei com você, mas eu estou escrevendo uma biografia do Reagan. Ah, olha só, que legal. Eu estou Que escrevendo legal. uma biografia do Reagan e eu conheço algumas pessoas aqui no Reagan Library, né? Então, eu vou lá, Uhum. faço as pesquisas, tenho muita sorte de ter as portas abertas lá. Então, eu estava lendo um documento lá esses dias, já deve ter algumas semanas, né? Foi bem antes da pandemia, de um assessor dele dizendo que a primeira vez que ele conheceu o Papa, né, o João Paulo, porque eles
a tentativa de assassinato dos dois foi bem no comecinho da administração do Reagan, né? E a diferença de tentativa ali de assassinato foi o quê? 6 semanas, nem 2 meses. Isso, exatamente. Foi março e maio, né? O de João Paulo foi 13 de maio, né? Da Nossa Senhora, né? de Fátima. De Nossa Senhora de Fátima. Então, durante um ano, eles depois se comunicaram através de cartas. E quando eles se conheceram em 1982, e aí isso que assim é emocionante, eu estava lendo esse documento que esse assessor, ele foi assessor de vários presidentes, de várias figuras políticas, né? Então ele já tinha encontrado outros papas em outras ocasiões, com outros políticos. E aí ele diz que quando Reagan encontrou João Paulo, aí ele relata na biografia dele, nesse documento, que foi muito diferente o jeito que João Paulo apertou a mão do Reagan e olhou nos olhos dele. E aí eu fico até emocionado. E aí ele fala que ali ele viu que tinha uma aliança divina muito diferente do que apenas uma aliança política que ele tinha testemunhado nas outras administrações. Isso é uma coisa muito interessante, a noção que ambos tinham de que eles estavam ali e eles tinham uma missão divina. Eles não estavam ali apenas para serem líderes globais ou de uma instituição como a Igreja Católica ou do Estado dos Estados Unidos, mas eles tinham uma missão divina e perceberam que essa missão divina ela se colocava de frente contra o comunismo. E é interessante que a partir desse encontro que vai surgir as ações conjuntas deles, né? Por exemplo, o João Paulo II vai começar a apoiar aquele sindicato chamado Solidariedade, que era para motivar um grupo de resistência interna na Polônia. Através de Valença, né? Isso, para fazer com que o proletariado ali, os trabalhadores, eles parassem de cair naquele discurso dos sovietes, né, dos sindicatos russos, e fundassem um sindicato com um princípio conservador e católico. E é muito interessante. Teve dinheiro americano ali, né? Não só isso, que eu acho muito legal é que o embaixador americano ele ia para dentro do Vaticano e levava todos os dossiês que os agentes da CIA infiltrados estavam e coletavam da região. Então, daí João Paulo II enviava as cartas para os líderes católicos para que eles tomassem ações na Polônia a partir dos dossiês da CIA. Isso eu acho fantástico. Assim. E você sabe qual era o codinome para eles se comunicarem dentro da Casa Branca, quando eles tinham os dossiês montados para serem levados para a Itália e serem distribuídos ali? Eles se comunicavam assim: você quer um cappuccino? Que cappuccino era a frase, porque cappuccino era uma coisa muito rara em Washington, né? O cappuccino, o italiano. Então eles falavam, você viu que chegou um cappuccino? Até dentro da Casa Branca eles se comunicavam assim, quer dizer, temos material para ser entregue para o Papa. Olha só que interessante, essa parte eu desconhecia. É muito, muito legal. Dos temas assim que mais me chama a atenção, sou muito devoto de São João Paulo II. Tenho um carinho muito grande assim por tudo que ele fez pelo mundo, a visão que ele tinha de mundo. E uma das coisas assim, que mais me chama a atenção é um dia poder estudar os documentos do pontificado do João Paulo II para entender como que isso ocorreu, como é que era esse contato, essas linhas, porque nós temos alguns biógrafos de São João Paulo II, tem uma autora brasileira chamada Ana Carmelete, se eu não me engano, que ela escreveu um livro, Estados Unidos e o Vaticano contra a Nova Ordem Mundial,
E daí ela fala alguns comentários ali, mas ter acesso a essas fontes primárias seria algo muito interessante. E é uma sintonia que a gente vê, porque João Paulo II, e isso que me chama mais atenção no pontificado dele, é que ele fala da necessidade de uma alteração cultural. Isso ele bateu muito forte. Ele percebia que não era só uma ação política, mas era uma ação que era necessária ser uma ação cultural. Então ele vai falar muito forte da cultura da vida contra a cultura da morte, da cultura de Pentecostes, da cultura que visa retirar essa morte, essa opressão que estava ocorrendo no mundo. E eles vão ficar muito ligados até a queda do Muro de Berlim, até a morte de João Paulo II, perdão, até a saída do Reagan, né? Porque depois ele vem o Bush, e ali o Bush já perde, né? O Bush não conseguiu ter a mesma sintonia do que o Reagan. Não. E o Bush, quando as pessoas me perguntam, o Bush, ele perdeu o legado ali na verdade, ele deu uma continuidade, mas não foi com a mesma firmeza. Acho que principalmente assim na base que o João Paulo II e o Reagan tinham, que você colocou muito bem, que era o quê? A guerra cultural, a comunicação cultural, exatamente nesses princípios, né? E eu acho que a coragem deles é o que mais me chama a atenção, assim, que depois, quando você entra na administração do Bush, você vê que essa coragem ela dá uma cambaleada, né? Mas o Reagan, ele foi o primeiro presidente que teve a coragem de chamar o Império Soviético de um império demoníaco, né? Ele falava de Evil Empire. Foi o primeiro presidente que colocou, né, nome nos bois, como eles têm que ser chamados. E outra coisa que eu até queria que você falasse mais sobre isso, que foi uma coisa que me chamou muita atenção também nas minhas leituras de Reagan e de João Paulo, foi sobre os 3 mistérios, né, de Nossa Senhora de Fátima, que Reagan, como um protestante, ficou encantado. E ele, como um protestante que não acredita, né, em santos como os católicos, ele acabou ficando muito devoto de Nossa Senhora de Fátima e da Virgem Maria. Principalmente quando ele aprendeu sobre o terceiro mistério, né? Que aí eu acho que você pode explicar até melhor que eu, que depois Sim. Foi o próprio João Paulo, né? Que tornou público, né, o último mistério, e que quando Reagan aprendeu qual era o terceiro mistério, ele entendeu e falou para o João Paulo II: existe um plano divino e eu acho que nós somos instrumentos dele. Isso é uma coisa muito interessante, porque a Nossa Senhora de Fátima, ela aparece em 1917, muito interessante, em maio. Naquele mesmo ano, em outubro, ocorreria a Revolução Comunista na Rússia, e ela dá 3 imagens, né, ela aparece em maio, depois em junho, e aí em julho ela aparece para os 3 pastorinhos e dá 3 visões a eles. A primeira era de um mar de fogo, cheio de pessoas dentro, que seria um castigo para as almas. O segundo era a visão do mundo, e um anjo com uma mão esquerda diante do mundo, e saía fogo dessa mão, e Nossa Senhora aparecia e impedia que o fogo caísse, que seria um castigo contra o mundo especificamente, e depois a visão do Papa e de cardeais, leigos, membros subindo o Calvário e todos eles sendo fuzilados, que seria um ataque contra a igreja específico e contra o Papa. E daí isso foi dividido em 3
Essa visão Nossa Senhora deu para os pastorinhos e revelou a interpretação das visões. Os dois primeiros segredos, mistérios, eles foram revelados, eles foram mostrados, que era o castigo para a humanidade e o castigo à humanidade. E o terceiro, que era o castigo à igreja, ainda é uma incógnita, porque alguns dizem que foi revelado, outros não. Alguns dizem que foi, não, foi quando João Paulo II sofreu o atentado. Isso. E daí, daí até saiu um documento do Vaticano dizendo isso, nos anos 2000. Depois o Bento XVI assume e disse, não, mas Fátima não está totalmente revelado ali. Tem coisas que estão descritas na visão que não ocorreram. Então, é um mistério. Eu, particularmente, acredito que esse castigo específico não ocorreu ainda, porque seria, de fato, um ataque forte contra a instituição. Talvez a queda de Roma, enfim, algo desse tipo. Mas o que é interessante, o primeiro, ele se referia à Segunda Guerra Mundial. Então, tanto é que ela fala que apareceria um grande sinal no céu antes da Segunda Guerra. Então, quando Hitler ataca a Polônia e toma a Polônia, ele aparece semanas antes uma aurora boreal muito forte, vista em quase todos os países da Europa. Então, isso é um ponto interessante. E o segundo é os males da Rússia, ou seja, que o castigo que a humanidade sofreria por esquecer de Deus seria pela Rússia. Né? A Rússia espalharia os males dela ao mundo. E quais são os males da Rússia que foram espalhados? O niilismo, o ateísmo, o comunismo. Toda a visão ideológica, né, que o Dostoiévski expressa muito bem nos seus livros, né, mostrando que o russo ele tinha uma mentalidade revolucionária. A revolução não acontece por acaso ali na Rússia. Ela aconteceu ali porque aquele povo ele tinha essa abertura, ele tinha uma mentalidade revolucionária. E o Partido Comunista acaba tomando isso e dando um fim. Hoje a maioria dos russos são contra o próprio governo, mas eles não têm força, eles não conseguem lutar contra. A dominação já foi total. E hoje o que nós estamos vendo, tudo isso, né, desse ataque contra a humanidade, o próprio momento atual que nós estamos vivendo, não é à toa que os 3 países que estão tentando lutar contra a hegemonia chinesa, que é os Estados Unidos, a Inglaterra e o Brasil, eles começaram com essas fortes manifestações agora desses grupos que se dizem defensores da democracia, mas que na verdade são grupos comunistas, né? Um movimento coordenado assim, tem financiamento por detrás. A Guerra Fria nunca acabou. O historiador que defende que a Guerra Fria acabou tem um grande erro. E tudo isso, tanto o Reagan como o João Paulo II, eles perceberam. E o que acontece? Nossa Senhora, ela pede que o mundo, a Rússia, especificamente a Rússia, para evitar que isso acontecesse, ela deveria ser consagrada ao seu Imaculado Coração. E João Paulo II vai tentar 2 vezes fazer essa consagração e ele vai ser impedido. E uma delas, se eu não me engano, foi em 89 e depois em 90. Eu não lembro quando o Reagan sai do... Reagan sai em 89, né? De 81 a 89. Mas aí 89. teve um player que eu acho que entrou aí também, Edmilson, que foi... Eu acho que também foi parte desse plano divino, né? Que o Reagan e o João Paulo falavam. E aí, quando as pessoas me perguntam, uma das passagens que eu mais gosto do Reagan, são várias, mas eu acho que dentro desse contexto que a gente está falando do comunismo, e aí, pessoal, vão no YouTube e coloquem lá Portão de Brandemburgo, ali em Berlim, que é quando
o Reagan faz aquele discurso, né? Mr. Gorbachev, tear down this wall. Quer dizer, derrube esse muro agora. Uhum. E aí, antes de chegar no personagem que eu acho que, né, foi também divino, que é o próprio Gorbachev e a Margaret Thatcher, acho que são dois personagens que entram ali também, essa parte desse discurso, ela foi tirada pelo staff do presidente Reagan várias vezes. E eles falavam assim, mas Mr. President, é um pouco duro, it's a little bit harsh, né? Derrube esse muro. O senhor não acha melhor tirar? Ele fala, não, deixa aí. Aí o staff dele ia lá e tirava. Então, quando vocês pegarem o vídeo no YouTube, vocês podem olhar que ele olha assim no papel e não está lá Mr. Gorbachev, tear down this wall. Mas ele coloca. Ele, da cabeça dele, fala, não, isso vai voltar. Então, ele fala, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Derrube esse muro. E acabou virando a frase icônica desse discurso, né? E aí, logo depois, a gente vê que entra o Mikhail Gorbachev, que era um player ali da União Soviética, mas que foi uma peça importante que acabou ajudando ali na reconstrução e no encaminhamento do plano divino que eles tinham ali, porque era uma pessoa ali de dentro do sistema que estava cansado ali do sistema e que queria, né, começar ali, né, a perestroika, toda a reestruturação da União Soviética. Então, eu acho que nós podemos dizer que nós assistimos, mesmo, né, que nós éramos crianças, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, uma tempestade perfeita, né, de vários players num momento importante. Agora, uma coisa que o Reagan falava muito, e que isso ele, inclusive, escrevia em cartas para o João Paulo II, e que hoje a gente vê que eles estavam certos, é o quê? Ele falava assim, a liberdade está sempre a uma geração de ser extinta. Se a gente não toma conta, não protege e não passa para os nossos filhos, ela vai ser extinta, porque ela não passa na corrente sanguínea. Então, eles trocavam muitas cartas, exatamente pensando de quando eles saíssem, né, como é que eles passariam esse legado da defesa da liberdade. Então, hoje a gente vê, né, mais uma vez, está aí a liberdade na nossa porta, e a gente tendo que defender mais uma vez a liberdade de várias maneiras. Desse ataque, né? Desse ataque que vem contra um princípio natural da vida humana, que é você ser livre. E isso é uma coisa absurda, é uma coisa absurda que vem acontecendo hoje. E a gente percebe que naquele contexto, que me chama muita atenção, é que a maioria das pessoas, eles tinham pelo menos uma certa consciência de que as coisas não eram bem assim, né, que precisava ser algo diferente. E tanto é que é interessante que em 89, né, o Reagan, antes de sair, ele de fato consegue fazer com que o muro seja derrubado, né? E é o ano que João Paulo II ele iria consagrar a Rússia. Mas daí alguns diplomatas internos comentaram que seria muito agressivo ele falar o nome Rússia, ele fala mundo na oração da consagração. E que daí acaba depois gerando a queda do muro de Berlim, e o leste europeu ele acaba sendo salvo, né? Ele consegue sobreviver, né? E assim voltar ali com a liberdade. Só que ao mesmo tempo que tinha essa ação direta contra o leste europeu, em termos políticos, né, por causa da cortina de ferro e tudo mais, na América Latina, os comunistas estavam vindo com uma força muito grande por meio da cultura.
E uma das ações que os comunistas vieram e atacaram a América Latina foi usando aquilo que os latinos eles tinham de mais importante, que era a religião. Então, quando surge a teologia da libertação aqui, que, em outras palavras, é uma maneira de fazer com que o clero e membros da igreja criem uma consciência de classe, achem que estão lutando em prol de uma liberdade, quando na verdade estão lutando por uma outra coisa. João Paulo II ele vai ficar apavorado. E ao mesmo tempo começam a surgir ditaduras comunistas aqui. Então, o João Paulo II e o Reagan eles vão se unir também para lutar contra esses inimigos internos que estavam tentando trazer aquilo que estava ocorrendo lá no leste europeu, mas como as pessoas não sabiam o que estava ocorrendo lá, aqui parecia uma mensagem muito bonita, né? Parecia aquela propaganda, né? Tu pega aquela fala do Yuri Bezmenov, eu acho que é o nome dele, Teoria da Subversão, como eles usavam a imprensa, como eles usavam os meios de comunicação para enganar as pessoas, fazendo propaganda da Rússia de uma maneira... Por isso que queriam entrar aqui em Hollywood, né, para pegar exatamente a indústria do entretenimento. Aliás, foi uma das discussões entre Reagan e Thatcher, né, que eles acabaram também desenvolvendo uma amizade muito bonita e muito bacana e trabalharam juntos. E uma das discussões foi exatamente quando teve a Guerra das Malvinas. E a Thatcher falou, não, eu vou entrar com o pé na porta, não tem essa de é meu. E o Reagan estava preocupado, porque ele falava, não, mas a gente não pode ter uma guerra ali, porque o comunismo está entrando ali, a gente vai precisar ali daquela região, a gente vai precisar da Argentina. E a Thatcher falou, olha, sinto muito, você é meu amigo, gosto muito de você, mas ali eu vou entrar com tudo. É pé na porta, que não tem essa de conversinha ali, não. E depois, lógico, né, o Reagan entendeu que realmente tinha que ter uma mão pesada ali. Mas eles estavam de olho no mundo todo, né, que o comunismo estava se espalhando, estava chegando também na América do Sul, e era uma preocupação muito grande, né? Inclusive... existe, né, além, né, do Brasil ser um dos países, né, se não for o país mais católico, um dos países mais católicos do mundo, todo o tour, né, do João Paulo II também ali pelo Brasil foi exatamente para continuar incendiando esse amor por Deus e não pelo Estado, né, que era exatamente o que eles tinham medo. A gente tem que tirar Deus da vida das pessoas, exatamente né, a teoria e a fundação marxista-leninista ali, para que o Estado seja adorado. Então, essa preocupação a gente vê também que no próprio tour do João Paulo pelo Brasil foi exatamente para incendiar a própria América do Sul, enaltecendo ali a palavra de Deus e não o Estado acima da fé. Exato. Porque quando essa teologia ela aparece aqui, né, essa maneira de fazer uma reflexão bíblica e tudo mais, ela aparece na América Latina, ela consegue conquistar por um discurso que foi muito aceito pelas pessoas, porque eles queriam fazer com que a ideia de paraíso fosse um paraíso terreno. Então você tira Deus da sociedade. Jesus ele não é mais agora o verbo encarnado, ele não é o Filho de Deus que veio para a salvação dos homens, mas ele é um agente político revolucionário que teve uma missão para lutar contra a opressão. E essa teologia começa a cair começa a invadir a mentalidade de muitos, porque naquela atual conjuntura havia uma desigualdade social muito grande na maioria dos países da América Latina, e isso
entrou com uma força muito grande, né? E acabaram transformando boa parte de bons sacerdotes em revolucionários. Tanto é que quando João Paulo II, essa foto é muito marcante, e vem aquele padre chamado Gardeal, não lembro agora exatamente, mas acho que é Gardenal. Ele se ajoelha diante do Papa e o Papa repreende, ele xinga, porque ele tinha deixado a batina de jesuíta lá para lutar nas forças sandinistas, para pegar em armas e lutar pelo comunismo. E ao mesmo tempo, o Papa estava lutando contra a hegemonia lá da União Soviética no leste europeu. Imagina ele ver, ele que viveu em um país comunista, que ele sabe o que é ver membros da igreja dele sendo enganados, ele ficava muito indignado. E ele vai fazer com que muitos seminários aqui, muitos colégios que acabaram ganhando essa influência fossem fechados. E o ateísmo que o comunismo prega, isso é uma coisa que é totalmente antinatural. O ateísmo, você pode ver que todas as primeiras civilizações, todas as primeiras sociedades, elas sempre surgem em torno de uma religião. E isso o próprio Emile Durkheim lá já tinha mostrado nos seus textos, que a religião ela é uma parte natural da sociedade. O homem ele tem uma transcendência e ele quer essa transcendência. E o que o Estado faz? Né? O que o comunismo faz? Ele tira esse Deus, como você disse muito bem, e coloca o Estado. O Estado ele é o fornecedor de tudo, ele é o protetor, ele é o mentor, ele é o provedor, e acaba caindo, então, nessa visão desse paraíso terreno, que nada mais é que uma grande mentira. E isso o João Paulo II ele percebeu muito bem, e que isso deveria ser lutado através de meios culturais. Então, depois, em 1990, apesar do comunismo ele ter, em meios políticos, ter enfraquecido, em meios culturais ele se elevou muito. Ele foi para uma força muito grande. Então, vários acontecimentos foram se dando na década de 90, principalmente a tomada da ONU. A ONU, ela, em 1990, que ela começa a ganhar esse viés ideológico de esquerda. Tanto é que quando, em 1994, quando ocorre a conferência do Cairo, onde eles querem colocar o aborto como um tema de saúde da mulher, dentro da Constituição dos Direitos Civis e Públicos Mundiais, João Paulo II ele percebe isso, mobiliza os católicos do Cairo, que são os católicos, para evitar isso, para irem para frente, para manifestar e tudo mais, e daí eles não conseguem. E olha só que interessante, em 1995 a ONU faz uma conferência onde? Em Pequim. E daí lá eles colocam um artigo como que o aborto está dentro da política da ONU. Então a gente percebe que, por mais que teve um enfraquecimento político ali na região do leste europeu, em alguns lugares da América Latina, do mundo, em termos culturais se elevou muito isso. E o João Paulo II, ele infelizmente ele não teve o apoio dos Estados Unidos como ele tinha na época do Reagan, que o Bush ele não, eu não sei o eu acho que ele não tinha consciência do que estava acontecendo, eu acho que em termos mundiais, porque ele teve decisões políticas muito equivocadas, né? Eu acho que o Bush ele não tinha a capacidade analítica da guerra cultural que o Reagan tinha, talvez por ele ter vindo de dentro do mundo do entretenimento, e ele sabia que a mudança ocorrendo ali era o ovo da serpente que está na televisão de todo mundo, que está na cabeça de todo mundo. Então ele sabia que ali era uma semente muito perigosa, né, dentro de Hollywood.
Então, eu acho que o Bush ele não tinha muito isso. O Bush, a família Bush ali, eles já são mais ali do mundo bélico, né? Eles são mais das tretas geopolíticas. Eles Uhum. não têm uma profundidade maior nessa guerra cultural que a gente sabe que é muito era muito importante e que ainda é, né, muito importante. E aí, Edmilson, você vê que nos países onde tem uma fundação, pilares cristãos, né, como o Brasil, como os Estados Unidos também, que é uma nação muito cristã, você vê que onde a sociedade tem essa base cristã forte e que leis, como leis pró-aborto, por exemplo, são difíceis de passar, a gente vê como o ativismo judicial ele começa Uhum. a tomar uma forma muito demoníaca até, né? Porque a gente vê que Roe versus Wade aqui nos Estados Unidos em 1973, né? Para quem não sabe, a lei que passou, né, no Exatamente. aborto, é um dos maiores casos de ativismo judicial da história, né? Foi uma lei criada pela Suprema Corte, praticamente pela Suprema Corte americana. E a Uhum. gente vê agora aí no Brasil o nosso Barrosão da massa, né? Que está doido para passar também uma lei, fazer com que a Suprema Corte brasileira legisle, né? E saia É, da sua prerrogativa constitucional de esfera judiciária e passe a criar leis. Então, e você vê que nos países onde a base cristã é muito forte, que leis pró-vida, elas são difíceis de serem derrubadas, o ativismo judicial é muito forte. ele, ele aparece. É até uma das coisas que as pessoas não sabem, mas o primeiro país do mundo a legalizar o aborto foi a Rússia, na época do Lenin. Lenin assume e ele coloca a liberdade das mulheres abortarem para que elas possam ter força trabalhista, que elas não precisem ficar fora do trabalho, então, se elas quiserem abortar. Então, quando Nossa Senhora lá falou dos males da Rússia, muitas coisas que hoje parecem ser quase que comuns, né, que nem essa questão do aborto, elas saíram de raízes lá da União Soviética, daquele pensamento ideológico revolucionário. Então, se a gente começa a ter um olhar mais ampliado, né, dessa providência divina, e do mesmo modo que o Reagan tinha, que João Paulo II tinha, que hoje o presidente Bolsonaro tem, que o próprio Trump também tem, que eles percebem que há um segundo plano, não é uma questão apenas política. Tem algo espiritual por detrás de tudo isso. E eu acho que esse é um ponto importante que a gente precisa ter a partir do exemplo desses dois personagens históricos, assim, que não é apenas, como vai dizer na carta aos Efésios, não é apenas contra homens de carne e sangue que devemos de lutar, mas contra os principados e potestades que dominam este mundo tenebroso. Essa carta é Porque linda, né? é lindíssima, né? Essa parte de São Paulo ali, quando ele escreve aos Efésios, ele destaca um ponto importante, que essas mobilizações não é apenas com uma luta política, não é apenas com uma luta ideológica que a gente vai conseguir vencer, mas também com um embate espiritual. E o Reagan e o João Paulo II, eles tinham consciência total disso, que é uma luta em todos esses meios, né? Inclusive, Edmilson, tem um dado muito interessante sobre a eleição de 2016 aqui nos Estados Unidos, porque se você for olhar a ficha do então candidato Donald Trump, para os cristãos, qual é? Se você for olhar a ficha nua e crua, é o quê? Casou 3 vezes, tem 5 filhos com 3 mulheres, ah, enfim, o cara não é não é o Aquele exemplo, modelo. aquele modelo, né, digamos assim. Mas Donald Trump teve um dos maiores índices da história das eleições americanas
de apoio dos evangélicos e dos cristãos. Por quê? Porque esse presidente que entrou em 2016, ele teria, com certeza, 2 indicações para a Suprema Corte americana. Com certeza, 2. Provavelmente 3, né? Mas 2 com certeza. Então, o que os evangélicos, os cristãos, o que todo mundo pensou? Essa eleição não é uma eleição de 4 anos, é uma eleição de 40 anos, porque se colocarmos 2 conservadores, 2 originalistas dentro da Suprema Corte, que seguem a Constituição na sua originalidade, e não como o Barroso e os nossos ministros costumam fazer, que é o living law, que é a Constituição viva, né? Que é aquela coisa... Não, ó, aqui está escrito X, mas de acordo com a sociedade, não é bem... Não, originalista é o quê? É preto no branco, a Constituição é isso. Então, os cristãos, eles falaram, olha, vou tampar o nariz, eu não quero saber se ele teve 3 mulheres, se ele teve 5 filhos, porque eu quero 2 juízes conservadores dentro da Suprema Corte, primeiro, que vão lutar para reverter o Roe versus Wade, que é a lei de aborto aqui, que é um ativismo judicial horroroso, né? que foi uma esticada horrorosa na 14ª emenda aqui dos Estados Unidos, e que a Constituição seja respeitada na sua origem e não fique esse organismo vivo que os progressistas gostam que sejam. Então, mais uma vez, a gente, como cristão, a gente tentar enxergar a floresta, não apenas a árvore que está aqui na nossa frente. E eu acho que é isso que a grande lição desse dueto, né, João Paulo II e Reagan, é que eles sempre enxergavam a floresta. Até onde podemos abraçar o mundo para que o comunismo não chegue aonde não pode chegar, onde em alguns lugares eles comentavam, eles trocavam cartas e falavam. Alguns lugares, se chegar, é quase irreversível de voltar. Então, a gente tem que ter uma ação mais duradoura em certos lugares, por isso do medo, né, da América do Sul ali, do comunismo chegar ali. Então, isso é uma reflexão que eu deixo para quem está assistindo a gente, que às vezes a gente vai ter que botar o dedo no nariz e falar qual é a floresta? A árvore é isso aqui, mas qual é a floresta, né? Onde que o plano divino ele é mais abrangente e mais sólido, nem que agora tenha que engolir um pouquinho, né, de sapo. Exatamente. Às vezes a gente tem que cortar essas coisas que são mais mínimas, como a realidade pessoal, né? Pouco me importa se o cara teve 5 filhos com 3 esposas. A questão é que ele defende uma pauta pró-vida, né? Pró-arma, pró-liberdade, pró-religião. Isso que importa, né? A gente tem esse destaque, essa visão das coisas. E ambos, tanto o Trump como o Bolsonaro terem assumido, foi uma espécie de milagre diante do contexto mundial que estava acontecendo. Não tinha chances, ninguém imaginava. Era uma possibilidade lá que todo mundo ficava assim, tomara que seja, mas eu acho que não vai dar. Era assim. Mas graças a Deus, né, a providência divina conduziu as coisas. E, enfim, a gente vai chegando aqui aos últimos minutos da live. Queria agradecer novamente, Ana, por toda a sua disponibilidade, carinho em ter conversado com esse pobre mortal aqui. Imagina. Você é um poço de ensinamento, de conhecimento. Estou sempre lá fuçando nos seus stories. O que eu vou aprender hoje? Quem não me conhece, né? Eu sou mestre em História. E até uma das coisas que eu estudei foi a interferência do comunismo dentro da Igreja Católica, precisamente interno dentro dos jesuítas. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre história, quiser saber um pouco mais sobre catolicismo, também deixa o meu perfil para seguir. É maravilhoso. Veio uma visita. Uma visita inusitada. Aqui, ó. Daqui pulando aqui, a live inteira pulando aqui na cadeira. Aí, ó, tá bom, ó. Você quer aparecer? Pronto, ó, aparece. Essa é a Daisy.
Mas, enfim, Ana, muito obrigado. Deus te Obrigada abençoe a muito você. Amém, Edmilson, e que igualmente. seja a primeira de muitas. Que seja a primeira de muitas. Vamos embora. Um Fiquem beijo, com querido. Deus. Obrigada.